Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre financiamento imobiliário. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você que quer investir nesse mercado ou apenas realizar o sonho da sua casa própria. Então pessoal, como eu tinha dito no vídeo anterior, as parcelas de um financiamento imobiliário, elas são compostas por 4 partes. A primeira delas, os juros, depois a gente tem o seguro habitacional, taxa de administração e amortização. Eu considero essa ordem porque os juros, para mim, é a parte mais importante. É o valor mais relevante que eu estou pagando por esse financiamento. Seguro e taxa de administração são valores menores e a amortização fica por último porque é realmente aquilo que eu estou pagando da minha dívida inicial. Ou seja, é o valor que eu peguei emprestado. Com relação aos juros, existem várias possibilidades para você financiar seu imóvel e cada uma vai ser melhor de acordo com a situação econômica que a gente estiver passando no momento. Vale lembrar também que caso você contrate uma taxa de juros que seja muito alta, por um momento atual, por exemplo, que a gente tem uma Selic um pouco mais alta, e no futuro essa taxa venha a ser reduzida, você tem a opção de migrar o seu financiamento para um banco que ofereça taxas mais competitivas. Eu vou fazer um vídeo específico também sobre esse tema nas próximas semanas. Então, se você ainda não segue no seu canal, aproveita para se inscrever e já curte esse vídeo aqui para dar uma força para a gente. E para exemplificar para vocês, eu vou falar sobre 4 tipos de taxa que são praticadas no Brasil. Podem existir outros tipos, mas são menos comuns. Mas se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente fala sobre isso especificamente nos próximos vídeos. A primeira delas é a taxa mais TR, que é composta por uma taxa fixa mais um outro percentual relativo à ATR. A ATR é uma taxa referencial utilizada para remunerar aplicações financeiras como a poupança, por exemplo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui na tela sobre o resultado da ATR nos últimos 10 anos. Né? Como vocês podem ver aqui, eu considerei desde janeiro de 2012 até dezembro de 2021, uma aplicação de R$100 só para ficar fácil de a gente identificar, e aqui a gente consegue ter o valor correspondente à correção da TR nesse período. Então você vê que 5,73% no total, dentro de um período de 10 anos, é muito pouco. Então, você vai entender um pouquinho quando eu falar das próximas taxas. Segunda taxa de juros praticada no mercado, ela é uma taxa mais IPCA, que é composta por um valor fixo mais a variação do IPCA num determinado período. E aqui, pessoal, a gente consegue ver, e aí tem uma noção um pouco melhor, do IPCA nos últimos anos. Então, desde 2012 até 2021, aqui nesse site eu tenho toda a série histórica, porque esse aqui é o site do IBGE. Mas aqui a gente tem toda a série histórica, mas considerando aqui os últimos anos, os últimos 10 anos, você vai ver que a taxa girou sempre em torno ali de 6%. A gente teve períodos um pouco mais altos, como 2015 e o ano passado, teve períodos um pouco mais baixos, como 17, 18, 19. Até de 2020 esse valor estava relativamente baixo. Contratar financiamentos atrelados a taxas de inflação no Brasil oferece uma série de riscos que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Mas antes eu vou falar um pouquinho das outras 2 taxas, tá? A terceira taxa que a gente tem é uma taxa mais poupança. O que significa? Novamente, uma taxa fixa mais o valor da poupança num determinado período. E o importante de vocês saberem é que nesse caso da taxa de juros atrelada à poupança, o valor máximo da parcela variável, que é o valor da poupança, é de 6,17% ao ano. E esse valor só é atingido quando a taxa de juros no Brasil ultrapassa 8,5% ao ano. Então, nesse caso, você tem uma taxa que ela é limitada. Então, você pode pagar menos se a inflação no período for inferior a 8,5% ao ano. E o quarto tipo de taxa que a gente está falando é a taxa fixa. Essa taxa é aquela que é determinada quando você assina o contrato e ela segue sendo exatamente a mesma durante todo o período do contrato. Seja ele de 10, 20 ou 30 anos, ou até 35 anos, que é o prazo máximo para financiamento imobiliário que nós temos aqui no Brasil. Então, para exemplificar um pouquinho daquilo que eu falei para vocês, principalmente com relação a TR e IPCA, eu vou trazer uma simulação para você aqui que vai deixar mais claro como que isso impacta no seu financiamento imobiliário. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, a gente fez uma simulação, esses valores aqui, prazos, também não são muito relevantes. A taxa de juros, quando a gente fala dela atrelada a TR ou IPCA, você vai notar que a parte fixa da TR ela é um pouco maior. Por quê? Porque a TR ela sempre gira
muito próximo de zero, né? Considerando os últimos 10 anos aí, foi 0,58% ao ano. Então, as simulações que eu vou mostrar para vocês aqui, elas sempre estão considerando a TR zero. E já no caso do IPCA, pelo IPCA ser mais volátil durante o período, né? E acaba sendo até um pouco alto aí, na média de 6% nos últimos 10 anos, eles têm um prêmio aqui, a taxa fixa é um pouco menor, mais o IPCA. Então, nada muda, né? Então, considerando para o cenário 1 a TR 0 e IPCA 4%, você vai notar o seguinte, né? Independente da tabela ser a SAC ou a Price, a TR ela sempre vai diminuindo aqui, ó. Aqui no caso da SAC e aqui no caso da Price. Já quando a gente tem uma taxa de juros atrelada ao IPCA, considerando 4% ao ano, a tendência da prestação é ela subir. E a evolução do saldo devedor, no caso de a gente utilizar a TR, ele sempre vai cair, né? E no caso de a gente utilizar o IPCA, ele tem um período aqui que ele acaba até subindo um pouquinho e depois ela começa a cair, independente da tabela que você utilizar também. E aí o que acontece, pessoal? Como a gente está vivendo num momento de inflação muito alta, não só no Brasil como no mundo, e a tendência é que isso continue relativamente alto. Aí a gente fez uma outra simulação aqui. Então, a gente tem aqui TR 0 e IPCA 7%, que é mais próximo da realidade dos últimos 10 anos que nós tivemos, né? Que eu comentei para vocês, próximo de 6% ao ano. Olha como é que se comportam as prestações aqui. No caso de a gente utilizar a tabela SAC mais IPCA, olha o que acontece. Ela vai subindo. E utilizando SAC mais TR, ele vai caindo. Mesma coisa quando a gente utilizar a Price. Só que olha como evolui o saldo devedor. Ó, ele sobe, né? Você vai tendo uma dívida ainda maior nesse período. Então, pessoal, aqui fica claro, né? Eu tenho até outras simulações aqui com 10% e com 13%, ó, que você vai vendo que ele fica muito disperso, muito diferente, tá vendo? A prestação sobe muito, assim como o saldo devedor. Então, realmente, utilizar o IPCA como indexador, por mais que aqui, ó, nesse momento, a taxa fixa seja mais baixa, ele acaba saindo mais caro, né? Lógico, considerando o histórico dos últimos anos. Só que aí tem um ponto importante, pessoal. Por exemplo, como eu estava mostrando para vocês aqui, né? O índice de inflação em 2017, 18 e 19, ele foi relativamente baixo. E aí, quando você considera principalmente 2017 aqui, seria uma situação que valeria a pena você contratar o seu financiamento imobiliário com uma taxa de juros atrelada ao IPCA. E aí, você vai falar para mim, Fabrício, mas quando você olha lá para frente, você acaba tomando prejuízo. Não necessariamente, pessoal, porque você pode migrar o seu contrato imobiliário para outras instituições financeiras, caso a sua condição contratada esteja ficando desvantajosa em relação às condições do mercado. É lógico, toda essa transferência, né, de um banco para outro tem alguns custos envolvidos que eu vou explicar para você no próximo vídeo. Então, novamente, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. E aí você precisa avaliar se realmente vai valer a pena ou não, dependendo do momento. Então, vamos supor que você contratou um financiamento em 2017 ou 2018 aqui, que você tinha uma taxa que era competitiva, e aí você chegar agora em 2021 com uma taxa de 10%, estourou. Com certeza vai valer a pena você fazer a migração do financiamento para um outro banco, considerando condições comerciais mais favoráveis. Mas cada caso é um caso e precisa ser avaliado individualmente. Eu, já considerando que o Brasil é um país que a taxa de inflação não pode ser muito prevista, prefiro contratar sempre taxa de juros atrelada à TR, ou uma taxa de juros fixa, que eu consigo ter uma previsibilidade maior ao longo do contrato. Então, pessoal, a dica que eu quero dar para vocês é que vocês têm que avaliar cada situação. Avalie o momento do mercado, avalie a situação e qual que é a proposta que está sendo feita para você, de forma a garantir que a taxa que você está contratando é a melhor para você e não para o banco. Porque a gente sabe que os bancos tendem a fazer aquilo que é melhor para eles e não para nós. Então é isso, pessoal. Caso você ainda não tenha feito, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado nos próximos vídeos que a gente postar. E aproveita para compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui no comentário também, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.